mensagem é algumas orientações que a palavra nos dá sobre o dia mau, sobre o momento da adversidade. Irmã Dani, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Irmã, como agir e reagir? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo de número 6, livro de Lucas, capítulo de número 6, um alerta para nós cuidarmos primeiramente do que? Do nosso coração, amém? Temos que cuidar o nosso coração. Lucas capítulo 6, orientação do nosso Salvador, orientação do próprio Senhor Jesus, versículo 45 diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o que, irmãos? Ele tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, o que vai acontecer? A boca vai falar. Amém? Então, Jesus, ele está falando que o homem, ele tem um depósito, o homem, ele tem um lugar de armazenamento. Nesse momento de crise, nós queremos guardar muitas coisas, sim ou não? O pessoal está dizendo, vai subir o arroz, vai subir a farinha, compra arroz, compra farinha. Nesse momento de escassez, a gente junta, a gente guarda água, que é vital. Precisa de água, né, irmãos, para tomar, para se hidratar, precisa de água para sobrevivência. Então nós guardamos, nós armazenamos de maneira natural muitos recursos importantes para a sobrevivência. E tem gente preocupada em estocar comida, em estocar água. Temos que cuidar, mas às vezes a pessoa esquece, irmãos, de armazenar boas coisas no seu coração. Nós temos visto nesse momento de crise, de chuva, de enchente, né? Muitas coisas ruins aflorescendo, sim ou não? Pessoas brigando, pessoas roubando, né? Pessoas boas indo fazer resgate, disponibilizando barcos, jet ski, disponibilizando recursos, mas a gente vê pessoas ruins, infiltradas, roubando esses recursos, roubando a lancha, jet ski, pessoas em fila de água buscando bica, chegando assaltante, roubando, né, ali celular, roubando dinheiro, misericórdia. Então a gente vê que nesse momento de luta, o que aflorece, irmãos? A maldade do coração do ser humano. E nós que temos a Deus, nós que temos a Cristo, nós não podemos perder, irmãos, a bondade. Nós não podemos perder a gentileza, nós não podemos perder o amor, nós não podemos perder a paz, nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos, irmãos, perder a alegria. Estamos vivendo como se fosse em tempos de guerra, sim ou não? Aquele vazio de mercadorias no mercado, de comida, aquelas filas imensas, todo mundo pensando em si, querendo adquirir, comprar tudo, a nossa avenida, nossa cidade, uma correria, ambulância, é carro de polícia, é carro de tudo quanto é tipo, e a gente olhando essa cena. Mas a luta principal não é a luta natural. A luta principal, irmãos, continua sendo a luta espiritual. A palavra de Deus diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, contra o ser humano que foi gerado, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a nossa luta é no
principados, é contra demônios, e nós temos que preservar o bom tesouro do nosso coração. Você está entendendo? Aquele que é mau, irmãos, ele já está contaminado. Aquele que se corrompeu, ele já está corrompido. O que o diabo quer, irmãos, é contaminar a fonte do nosso coração. O diabo quer que a luz do cristão se apague para que as trevas reine e domine. Então nós temos que guardar, nós temos que preservar, como diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que o bem mais precioso, mais importante que o homem tem que guardar é o seu coração. Porque do coração vai sair as direções, vai sair os caminhos. Do coração, irmãos, vai sair todas as fontes da nossa vida. Então o recado da palavra de Deus: não deixe a fonte do seu coração se contaminar. Não deixe, irmãos, o diabo roubar a tua esperança, o diabo roubar a tua fé. Não deixa o diabo colocar o medo, a angústia, o desespero no teu coração. A situação está aí para os olhos verem, a situação está aí para os ouvidos ouvirem, mas aonde nós vamos colocar os nossos olhos? Aonde nós vamos colocar os nossos ouvidos? Eu tenho dito, escute notícia, esteja informado, mas cuide, irmãos, para não ficar demais nessas coisas. Cuida, irmãos, porque senão o medo vai entrando, o medo vai administrando o coração e vai o quê? Colocando a pessoa para baixo. E vai afundando a pessoa, e vai ali abatendo a pessoa. Então guarde o teu coração. A palavra de Deus diz: o homem bom, do bom tesouro. Deus quer que o bom tesouro do nosso coração seja preservado, para que nós nesse momento possamos tirar boas coisas. E o homem mau, o que? Do tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do coração, o que a palavra de Deus diz? O homem vai falar. E nós sabemos que a nossa palavra, né, irmãos, ela tem poder. E nós temos que cuidar com o nosso coração e temos que cuidar também com as nossas palavras. Um recado que eu quero falar sobre o cuidar o coração. E nós sabemos que os olhos e os ouvidos são ponto de acesso ao nosso coração. Sim ou não? A pessoa vai vendo, às vezes vai se apavorando, vai temendo, vai ouvindo aquelas coisas ruins, e quando vê, ela está lá para baixo. Está lá, de vez está levantando, de vez está incentivando, de vez está abençoando, está lá pensando no pior. Então Deus não quer isso para nós. Olha o cuidado que nós temos que ter nesse momento, irmãos, com o medo. Vamos ver aqui, Deuteronômio, capítulo de número 20. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 20. Guarde, blinde o teu coração. Guarde, blinde a tua mente. Guarde a tua boca, a tua língua. Amém? Seja um instrumento de Deus nesse momento. Deuteronômio, olha o que o diabo quer tentar colocar, irmãos, dentro do nosso coração. Deuteronômio, capítulo de número 20, versículo. Aqui, irmãos, é a lei, né? A lei de Deus. Aqui são as leis de guerra. Quem está vivendo dias de guerra aqui? Jesus, misericórdia. Pois é, então quais são as leis de guerra? Um recado importante está aqui, ó. Versículo de número 8 diz: e o centurião, os oficiais, vão falar ao povo, dizendo, o que eles vão dizer? Qual é o
o homem, o que, irmãos? Medroso e de coração tímido, faça o quê? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. O que o medo faz? O medo faz o coração se derreter. Olha só que forte. O medo faz o coração da pessoa, irmãos, se derreter. O pastor pregava aqui no domingo, né? Eu sei que algumas pessoas não conseguiram estar no domingo, mas o pastor pregava lá em Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, no dia da tribulação, o que a palavra de Deus diz? A tua força será o quê? Será pequena. Uma maneira do diabo roubar a força do povo de Deus é através do medo. Então não adianta, irmãos, nós termos Deus como fortaleza, dizer, não, eu posso todas as coisas porque é o Senhor que me fortalece. Não adianta nós sabermos o que a palavra de Deus diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, se nós ficarmos ouvindo coisa ruim, se nós ficarmos olhando para coisa ruim, o que vai acontecer com o coração? O coração vai afrouxar, o coração vai amolecer, e a hora que a pessoa precisar de força para lutar, ela não vai encontrar força. Então guarde, blinde o teu coração do medo. Não estou falando para você ficar alienado e não buscar informação. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Mas a gente abre a internet, é só o que dá. Sim ou não? É só má notícia. Nós estamos cercados por isso, que por todos os lados. Mas esse é o momento de nós vivermos pela fé. Quando você ouvir ali o noticiário, quando você conversar com alguém, quando você ouvir alguma coisa, e você vê que o teu coração quis se amolecer, e você vê que aquilo tentou lá te abalar, roubar a tua força, vai para onde, irmãos? Vai para a palavra de Deus. Pega a tua Bíblia, pede para Deus uma palavra, faz uma oração, repreende aquele mal, coloca a tua fé em ação, irmãos, porque é dessa maneira que nós vivemos. Eu achei bonito, né? Eu conversei com a irmã Arlete, né? Na segunda-feira, e ela falou, irmã, eu estava cuidando da minha irmã que estava doente, que estava acamada, e irmã, e a gente via aquela cena de guerra, carro passando, socorro, bote, bem pertinho dali, estava aquele rumor de romper o dique, de estourar o dique, a gente ia até a ponta, a gente conseguia ver a água, e ela falou, irmã, mas quando eu vi que eu estava ficando com medo, que eu estava ficando aflita, irmã, eu peguei a palavra de Deus, o Salmo 46, que Deus é socorro presente, ela disse, eu me coloquei de pé, eu estendi a mão, e eu repreendi, eu falei, não vai chegar, em nome de Jesus, não vai chegar, né? Glória a Deus. Ela estava aqui contando o testemunho, né? Ela estava ali testemunhando. Olha só, venceram o medo, né? Mas o medo que tentou entrar no coração. Então é dessa maneira, irmãos, que nós temos que nos portar. E aí eu poderia pegar aqui, né, cada exemplo, cada testemunho, irmã Dani, eu também. Quem sentiu ali o medo tentou entrar no coração? Quem? Olha só. E quem pediu para Deus uma palavra, fez uma oração? Quem? E aí, irmãos, isso levanta ou não levanta? Isso fortalece ou não fortalece? O medo que frouxa. O medo amolece, o medo ele migra as forças da pessoa, mas a palavra de Deus, ela nos fortalece, a palavra de Deus, ela nos sustenta, a palavra de Deus, ela nos coloca de pé, irmãos. É igual lá quando os braços de Moisés estavam cansados. O que aconteceu? Veio lá Arão e Hur e apoiou os braços dele com o quê? Com uma pedra, com uma rocha.
Às vezes o nosso coração, o nosso corpo, o nosso emocional, ele cansa ou não cansa? Mas aí nós nos apegamos naquilo que é firme, que é a palavra de Deus, que é a rocha da nossa salvação. Como diz no Salmo 95, o Senhor é a rocha da minha salvação. E essa rocha é o que vai me sustentar. Essa rocha é o que vai me manter firme. Essa rocha é o que é que vai me colocar como, irmãos, de pé. Amém? Então, guarde o teu coração. Que mais? Guarde a tua boca. Você viu lá que o homem bom vai tirar boas coisas. Ele vai falar boas coisas. E o homem mau, ele vai falar coisas ruins. Tem falta de coisa ruim hoje em dia? Tem falta? Seja a diferença. Seja o sal. Vai conversar com a pessoa, pois é verdade. Aí fica concordando com o mal. Não, pede para Deus, Deus me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Deus, me usa aqui, Senhor. Eu quero ser um encorajador. Eu quero trazer ânimo. Eu quero trazer paz. Eu quero trazer luz. Pai, eu quero que o Senhor me use para trazer a calmaria para esse coração angustiado, para esse coração que está precisando. Amém? A nossa palavra, nesse momento, irmãos, a palavra diz que o mensageiro fiel, a sua palavra, é como um bom remédio. Como um bom remédio. Vai trazer cura para a alma, vai trazer cura para o coração, vai trazer cura para a mente. E por que não? Nosso Deus é poderoso, vai trazer cura também para o corpo físico, em o nome de Jesus. Amém? Então traga essa mensagem de cura, de remédio, de bálsamo, de alívio para o coração perdido, para o coração necessitado. Irmã Dani, o que eu faço com a minha mente? Não deixa a tua mente, vagando nas notícias. Não deixa a tua mente, irmão, sendo conduzida por tudo quanto é vento de problema. A palavra de Deus diz, como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, assim maldição sem causa não se cumprirá. Às vezes a pessoa deixa o pensamento lá, dá uma rodada e o quê? E vai trazendo tudo aquilo para a mente. E vai trazendo tudo aquilo ruim vai acontecendo. Não, guarda o teu pensamento. Olha o que diz aqui em Isaías. Vamos mais para frente, irmãos. Isaías, capítulo de número 26. Isaías, capítulo de número 26. O que mais que eu preciso guardar, Madani? A mente. Lá em Provérbios diz, como eu penso na minha alma, assim é, assim acontece, assim se torna, Então, cuidado com os teus pensamentos. O pensamento pode adoecer, pode ou não pode? O pensamento pode abater. Cuide com o teu pensamento. Olha o que diz Isaías 26. Qual é a vontade do nosso Deus para a nossa mente? Versículo 3 diz: tu conservarás. Deus vai fazer o quê? Deus vai manter em paz. A paz, irmãos, não é só para dia bom. Dia bom é fácil ter paz. Sim ou não? Irmã, mas a paz é ioiô, vai e volta. Vem e vai, irmã Dani, é paz bumerangue. É assim, irmãos? Não. Deus quer que a nossa paz permaneça. Seja o que? Conservada. Mas o diabo é ladrão. Ele quer roubar a nossa paz. Amém? Por isso que nós temos que nos apegar à palavra de Deus.
tu conservarás em paz. Todos, irmã Dani, não aquele cuja mente está como? Frouxa? Firme em ti, porque ele confia em ti. Então, esse é o momento de nós colocarmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa língua, aonde? No esconderijo do Altíssimo. Deus, guarda meu coração. Deus, guarda minha mente. Que a minha mente não fique lá oscilando, mas que a minha mente fique firme. Irmã, isso vai acontecer assim do nada? É só orar, irmã Dani? Não, tem que meditar na palavra de Deus. Tem que meditar, irmãos, na palavra de Deus. Se você ouviu coisa ruim lá, para e vai ouvir coisa boa. E faz o exercício. Fica pensando. Fica meditando. Fica lá ocupando a tua cabeça, irmãos, com as coisas de Deus. Qual é o recado de Deus para nós lá em Filipenses? Tudo que é puro, santo, honesto, tudo que é de boa fama, o que a palavra de Deus diz? Nisso pensai. Está apontando, nisso aqui nós precisamos pensar. Irmãos, isso é uma ordem direta de Deus, para nós escolhermos e selecionarmos os nossos pensamentos. Pega um versículo, uma palavra, te chamou a atenção, fica pensando naquele versículo. O pastor deu ali Provérbios, para não ser frouxo. O pastor deu o Salmo 46. O pastor comentou comigo, irmãos, Provérbios 25. Provérbios 25 fala que o vento norte afugenta as tempestades. Eles falaram que calor não vai resolver, calor vai piorar. Então vamos chamar o vento de Deus. Deus não soprou com a narina dele, não abriu lá o Mar Vermelho, sim ou não? Então, Deus não pode soprar no Rio Grande do Sul, irmãos, e fazer essa água regredir, e fazer essa tempestade, essa chuva, irmãos, bater em retirada, sim ou não? Qual é o nosso papel, irmãos, como homem de Deus, como mulher de Deus? Ficar frouxo? Ficar com medo? Não. O nosso papel é resistir o mal. E qual é a palavra? Vai fugir. Vai fugir. Vai bater em retirada. A bênção de Deus, irmãos, é muito maior do que o diabo faz. A palavra diz, se o mal se levantar contra ti por um caminho, por 7 ele vai fugir. Então é nisso que nós cremos, que o agir e o mover de Deus vai ser mais poderoso. E pessoas vão ver, e já estão vendo, então não estão. Quantos testemunhos de pessoas resgatadas falando que clamaram a Deus e Deus socorreu. Quantos testemunhos de Bíblia sendo encontradas secas. Irmãos, então o mundo vai ver o poder de Deus. Amém? Mas para isso nós não podemos perder a nossa fé. Por isso, irmãos, nós não podemos ficar no natural, acomodados e acovardados. Não. Precisamos usar a nossa fé. Precisamos falar a palavra de Deus. Precisamos nos unir como igreja. Precisamos fazer a diferença nesse momento. Amém? Então, nós vimos aqui, Deus, Ele tem a vontade de nos manter, de nos conservar em paz. Mas a nossa parte é tirar a nossa mente do problema, é tirar a nossa mente da circunstância e colocar a nossa mente em Deus. E colocar a nossa mente na palavra de Deus.
Naquela palavra de Josué, irmãos, aonde Deus anima Josué. Josué estava vivendo um período de luto. Ele tinha perdido alguém muito amado, querido e precioso para ele. Mas Deus encorajou ele. Ei, te anima, tenha bom ânimo. Te anima, tenha bom ânimo. Irmã, como é que esse ânimo ia vir até Josué? O que Deus falou? Medita na palavra. De dia e de noite. Mantenha a tua mente ocupada com a palavra de Deus. Já diz o ditado, né? Mente vazia, oficina do... E olha que o diabo cria tanta coisa. Cria ou não cria? Não empreste a tua mente para as criações de Satanás. Ocupe a tua mente com a meditação. Está andando na rua, vai pensando na palavra, vai orando, vai falando com Deus, vai pensando na grandeza de Deus, vai intercedendo pelas pessoas que você vê que estão precisando, para as pessoas que estão na linha de frente, estão na linha de batalha, vai cobrindo essas pessoas, né, irmãos, com oração, em o nome de Jesus. Aí, versículo de número 4 fala: confiai no Senhor de vez em quando. É isso. Confiai no Senhor. De que maneira, irmãos? Perpetuamente. Porque o Senhor Deus, olha a rocha que nos fortalece, né? É uma rocha só agora. É isso? É uma rocha eterna, né? Então a gente sabe que isso vai passar, mas a fidelidade, a bondade, o poder de Deus, a misericórdia de Deus vai permanecer, porque o nosso Deus, ele é bom, o nosso Deus, ele é eterno, amém? E eu quero te trazer uma mensagem para encerrar aqui, para você pensar uma mensagem de esperança. Irmãos, Deus não precisa muito para fazer o milagre. Deus não precisa muito, irmãos, para fazer o milagre. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Jó. Jó capítulo 14. O que Deus usou para criar o mundo? Qual o material que Deus tinha para criar o mundo? Irmã, não tinha nada, não existia nada, só tinha Deus, irmã Dani. Pois é. E a partir dele, o haja, né? A palavra, ele trouxe tudo à existência. Quando lá o Lázaro estava morto, o que Lázaro tinha para oferecer para Jesus? Um corpo em decomposição? Naturalmente falando, a gente poderia contar com aquele corpo? Sim ou não? Mas Jesus fez a obra ou não fez? Fez o milagre, fez ou não fez? E aqui nós vamos ver o Jó, né? E a gente sabe que o Jó, irmãos, ele perdeu tudo. Como muitas pessoas aí fora perderam tudo. O Jó perdeu todos os filhos de uma vez só. O Jó perdeu a casa, perdeu o gado, perdeu toda a riqueza, todos os bens de uma vez só. Mas o Jó mostrou o que havia no coração dele. Era um bom tesouro. Era ou não era? E esse tesouro, a palavra de Deus diz lá em Mateus 6, que o verdadeiro tesouro, que é o nosso coração, que está aqui dentro, ó, a nossa fé, a verdadeira riqueza, a ferrugem, a traça, as coisas humanas e materiais não roubam, irmãos. É o que está aqui dentro. E você sabe que o Jó, ele permaneceu crendo, confiando em Deus, adorando, louvando a Deus. Nem saúde o Jó não tinha. Sim ou não? Nem saúde ele não tinha. Mas ele fala algo, ele fala uma mensagem de esperança. Olha só, ele precisava receber uma mensagem, sim ou não? Ele precisava. Mas ele aqui, na dor dele,
ele estava conseguindo trazer esperança, falar, e essa esperança serve para nós hoje. Jó capítulo 14, versículo 7 diz: porque diga glória a Deus, há esperança para a árvore que foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e se morrer o seu tronco no pó. Olha o que diz o versículo 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então a gente pensa, a árvore foi cortada, a árvore está morta, está só no pó. Meu Deus, aos nossos olhos não teria esperança, sim ou não? Mas o Jó diz, há esperança. Há esperança. E ele fala, não precisa ser muitas águas. Deus não precisa de muita coisa para trazer vida para essa árvore. Ainda que ao cheiro das águas, aquelas gotículas, aquilo já é o suficiente. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de vida. O nosso Deus é um Deus de vida. O nosso Deus, Ele nos usa para profetizar e para trazer vida, ainda que para um vale de ossos secos. Tenha essa esperança no teu coração. Guarde essa esperança no teu coração e seja um mensageiro de Deus para esse tempo e para essa geração. Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, com alegria. Glória a Deus.